Olá pessoal, meu nome é Jane e eu sou a professora de vocês de Língua Portuguesa 4 e eu gravei essa videoaula para a gente conversar um pouquinho sobre o que vocês vão encontrar na unidade 1 lá do livro que vocês têm disponível no AVA, tá? A unidade 1 é uma unidade prevista para a gente estudar a introdução à sintaxe. Então nessa unidade, as autoras, a Elódia e a Rosita, que escreveram um livro que está disponível para vocês ali no ambiente virtual de aprendizagem, elas construíram esse livro prevendo 3 sessões. Em cada uma das sessões, elas vão discutir elementos que são elementos introdutórios do estudo da sintaxe, tá? A sessão 1, então, vai falar sobre a construção sintática e vai enfocar na explicação do que é frase, do que é oração e do que é período, tá? Bem, então acho que a gente pode começar com uma definição que está lá no livro de vocês na página 12, né? Na página 12, então, está escrito o seguinte: a sintaxe é a parte da gramática que se preocupa com os padrões estruturais, com as relações dos termos nas frases e das frases em si, de todas as relações que acontecem entre as unidades linguísticas no eixo sintagmático. São aqui algumas linhas, né? Parece que a definição é simples, mas para a gente entender essa definição, né, sobre a sintaxe, alguns conceitos prévios a gente tem que retomar. E um deles é exatamente o que é eixo sintagmático, né? Eu acredito que vocês já tenham estudado sobre esse assunto em outras disciplinas, mas eu vou retomar porque esse é um conceito importante para a gente entender como que as relações sintáticas se estabelecem. Se vocês observarem a construção das palavras sintaxe, sintagmático, sintagma, são todas palavras que retomam o mesmo radical. Então a gente já pressupõe que elas têm um significado, né? Fazem parte de um mesmo campo semântico. Então isso é importante para a gente começar a pensar no que é sintaxe e trabalhar a introdução à sintaxe, tá? Bem, eu vou retomar aqui para vocês um autor que é o Saussure, né? O Saussure é um autor muito importante na área da linguística, porque ele simplesmente revoluciona o estudo de linguagem, né? As ideias do Saussure estão previstas, né, estão contidas num livro que se chama Curso de Linguística Geral. Esse livro não foi escrito pelo Saussure, sim por alunos dele, mas o importante é que nesse livro o Saussure vai então dizer, e ele é um precursor nisso, né, ele vai trabalhar a língua como um sistema, né? E ele então inaugura o que a gente chama de um olhar científico sobre a língua, tá? Nesse livro, né, do Curso de Linguística Geral, a gente tem a apresentação das ideias por pares de conceitos que são trabalhados um em relação ao outro, né? Então a gente diz que esses conceitos são as dicotomias saussurianas, né? Bem, Saussure apresenta 4 dicotomias, elas são sincronia e diacronia, língua e fala, significante e significado e paradigma e sintagma, né? São conceitos que, trabalhados um em relação ao outro, vão explicar essa ideia de que a língua funciona como um sistema e que, como todo sistema, um elemento é dependente do outro, né? Então, essa relação aqui de paradigma e sintagma é importantíssimo para a gente entender como que as relações sintáticas se estabelecem, né? A gente poderia aqui ficar meses e meses falando sobre essa teoria saussuriana, mas para essa disciplina o que importa especificamente, né, são essas definições aqui que eu coloquei para vocês. O paradigma, então, é composto, né, de elementos linguísticos que podem figurar no mesmo ponto do enunciado, e o sintagma é uma combinação que obedece a um padrão definido pelo sistema. Eu sei que essa leitura aqui pode não ser muito explicativa, mas eu vou, na sequência, explicar para vocês isso por meio de alguns exemplos, tá?
O que é importante vocês saberem é que as relações paradigmáticas e sintagmáticas acontecem em todos os níveis linguísticos. Então, a gente pode pensar nessas relações tanto no nível morfológico quanto no nível sintático. Então, é possível eu pensar em paradigma e sintagma dentro de uma palavra ou dentro de uma oração, tá? Então, eu vou explicar para vocês, né, como que a gente entende isso no nível morfológico e depois a gente transfere essa explicação lá para o nível da oração, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, o verbo amávamos. Quando eu penso na estrutura desse verbo, eu percebo que tem, no sistema verbal da língua portuguesa, partes que se repetem, mesmo quando eu tenho verbos com significados diferentes. Então, olha, amávamos e cantávamos. Vocês podem perceber que tem uma sequência aqui de morfemas que continuam iguais, né, nas duas palavras, nos dois verbos. E a gente trocou aqui e cante, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando que o verbo, ele pode ser visto como um sintagma e o morfema lexical, né, esse morfema que carrega o significado do verbo, é um elemento de um paradigma. Então, tanto quanto cante fazem parte de um paradigma que é radical de verbo, tá? Bem, vocês já sabem que carrega o significado lexical, a é a vogal temática, vá é o morfema que indica tempo verbal, né? Então, eu posso tirar o vá e ter amamos, ou posso colocar aqui um re e ter amaremos. Então, o vá indica tempo. E o mos indica número e pessoa. Então, é a primeira pessoa do plural. Apesar de cada elemento ter um significado, né, e eu perceber isso, mesmo que intuitivamente na língua portuguesa, esses elementos têm uma posição específica dentro desse sintagma, de forma que se eu uso os mesmos elementos numa relação sintática diferente, eu não tenho uma estrutura. Então, aqui, olha, se houvesse, né, algo como cante mosavá, eu não teria um verbo, eu não teria nada, na verdade. Isso aqui não é expressão da língua portuguesa. Porque apesar de eu ter os elementos morfológicos, eu não tenho uma relação sintática estabelecida, tá? Então, quando a gente transfere essa explicação para uma oração, a mesma relação se estabelece. Então, nesse exemplo aqui que eu tirei de uma manchete do jornal Valor Econômico, que diz o seguinte: grupo dos 10% mais ricos do Brasil concentra 43,1% da renda. Eu tenho ali palavras, né, encadeadas, essas palavras ocupam funções sintáticas e eu consigo entender. Mas esse entendimento não se processa só pela seleção dessas palavras, e sim pela ordem que elas aparecem nessa oração. E pelas relações sintáticas, então, que elas vão estabelecer, tá? De forma que se eu uso as mesmas palavras, mas eu troco a ordem, eu desconstruo a relação sintática. Bem, ainda vou continuar essa explicação da relação entre paradigma e sintagma, voltando lá para as nossas reflexões sobre como isso se processa no interior da palavra. Coloquei aqui alguns exemplos, né, de verbos para vocês, e eu queria então que a gente começasse a pensar nesse primeiro rol de exemplos, né, nesses primeiros 3 exemplos aqui, onde a gente tem amávamos, amavas e amavam. Trabalhar com esses exemplos de verbo, isso é muito confortável para o professor de língua portuguesa, porque o sistema verbal da língua portuguesa é muito regular, né? Então, quando a gente observa essa regularidade, você consegue perceber que esse mos, esse s e esse eles têm uma função dentro desse verbo, que é dizer se esse verbo está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, ou se está no singular e no plural. Vocês já estudaram isso antes. Então, esses morfemas destacados aqui são morfemas número pessoais, né?
eles ocupam essa posição do sintagma. E todos esses morfemas fazem parte de um mesmo paradigma, que é o paradigma dos morfemas número-pessoais, tá? Se a gente pensa no segundo exemplo, eu tenho amávamos, cantávamos e pensávamos. São 3 verbos diferentes, com significados diferentes. Mas todos os verbos estão na primeira pessoa do plural, estão no modo indicativo e são verbos do tempo que a gente chama de imperfeito. O que eu troquei aqui foram os radicais ou os morfemas lexicais, aquela parte do verbo que carrega o significado. Então, cante e pense são 3 estruturas, 3 sequências, 3 morfemas que fazem parte de um mesmo paradigma, né? Que paradigma é esse? O paradigma dos radicais verbais ou dos morfemas lexicais, certo? Então, vamos pensar como isso funciona dentro de uma oração. Se eu tenho uma oração, uma estrutura sintática, que é essa daqui, olha, a garota gosta de comer cachorro quente. Esse termo grifado aqui, a garota, ocupa uma posição nesse sintagma e faz parte de um paradigma. Eu posso, então, substituir a garota por outros elementos do mesmo paradigma. Então, eu posso dizer, o menino gosta de comer cachorro quente. Ou então, o pessoal da escola gosta de comer cachorro quente. Ou ainda, o pessoal que estudava comigo no ensino médio gosta de comer cachorro quente. Bem, então vocês podem perceber que o que está em questão aqui não é a extensão do sintagma, né? E sim se esse sintagma ocupa uma função sintática específica dentro dessa oração. Então, a garota faz parte de um mesmo paradigma sintagmático, né? De um mesmo paradigma que o pessoal que estudava comigo no ensino médio gosta, né? Então, eu posso trocar todas essas palavras que estão grifadas aqui nesse último exemplo, o pessoal que estudava comigo no ensino médio, por um simples ele. Ele gosta de comer cachorro quente e a minha estrutura sintática vai estar preservada. Tudo bem? Bem, ali no AVA, eu sugeri que vocês acessem 2 links aqui do YouTube, que são onde a gente tem o vídeo de professores que explicam um pouquinho mais sobre o que é paradigma e sintagma. E eu acho que é importante também vocês acessarem livros de introdução à linguística, né, que tratam sobre esse tema. Voltando um pouquinho ali especificamente sobre o que está no livro de vocês, as autoras, né, a Elódia e a Rosita, então, propõem que a gente trabalhe com a definição de frase, de oração e de período. São definições muito simples. Então, a frase é simplesmente qualquer unidade linguística de comunicação. Desde um oi, e aí, tudo bem, até uma oração mais desenvolvida é considerado frase, né? Então, algo como oi é uma frase e algo como gosto de ensinar sintaxe também é uma frase. Então, o que diferencia frase de oração? Na oração, a gente tem obrigatoriamente a presença de um verbo, né? Sendo assim, esse exemplo que eu dei anteriormente, gosto de ensinar sintaxe, é uma frase, mas também é uma oração, porque eu tenho aqui o verbo gosto. Vou à festa de formatura, é uma oração, porque tem um verbo, mas também é uma frase. Por quê? Porque é uma unidade linguística de comunicação, né? E período é um termo técnico só para a gente diferenciar quantos verbos tem dentro de uma oração. Então, se a oração tem apenas um verbo, eu tenho um período simples. Se a oração tem mais de um verbo, eu tenho um período composto, né? Então, olha, ensino sintaxe, pois julgo tema importante. Eu tenho aqui 2 orações,
né? Porque eu tenho o verbo ensino e o verbo julgo. Eu tenho frase, porque é uma unidade linguística de comunicação. E eu tenho também um período que é composto, né? Porque eu tenho 2 verbos. Bem, nessa videoaula eu quis apresentar para vocês o que está previsto ali na seção 1, né? E desejo que vocês continuem dedicados aos estudos de língua portuguesa 4.